Falando a Verdade, com Marquinhos Kinder. Olá pessoal, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à TV Ativo, esse é o programa Falando a Verdade e eu sou Marquinhos Kinder. Quero aproveitar e já agradecer a você que vem compartilhando o nosso programa nas suas redes sociais, você que já vem curtindo a TV Ativo. A TV Ativo está com uma programação espetacular, cada dia cresce mais, traz novas oportunidades. Continue nos curtindo aí, compartilhando. Eu tenho certeza que a TV Ativo daqui a pouco faz parte da sua família. Ó, meu entrevistado de hoje já faz algum tempo que eu queria trazê-lo no programa. Ele é sargento da Polícia Militar, ele é advogado, palestrante, presidente do Instituto Eu Sou o Bicho, uma das lideranças mais atuantes da causa animal no estado de São Paulo. E também vô da Isabela. Seja bem-vindo, sargento Alexandre. Avô da Isabela, essa é a parte que me toca muito, né? Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de cumprimentar a todos vocês que estão em casa, na audiência da TV, agradecer a oportunidade que eu tenho hoje aqui de falar um pouco sobre segurança pública e sobre proteção animal. Vai ser um bate-papo muito bom. Mas eu já percebi, o sargento da Polícia Militar, mas tem alguém que já manda em casa aí. A Isabela tem quantos anos? Ela tem 4 anos, vai fazer 5, né? Mas é uma pessoa que veio para mudar a nossa vida de fato. Somente quem é avô sabe o tamanho do amor que existe. É um amor completamente diferente. Parece que Deus manda um neto para que a gente renove na metade da vida, né? A gente entende, estou com 50 anos, para que a gente renove de novo o desejo de continuar lutando, de continuar vivendo. Então o neto é isso, é a continuidade da nossa vida, mas ao mesmo tempo ele acaba renovando as nossas forças para querer continuar. Isso é bom demais, neto é bom demais, né? É muito bom. A gente não chegou lá ainda. Mas, sargento, primeiro agradecer a sua presença aqui. Eu sou um dos fiéis escudeiros aí da sua rede social, acompanho o trabalho do senhor já faz algum tempo e vejo a sua preocupação não só com a Polícia Militar, no qual o senhor exerceu por longos anos, mas também defendendo uma das grandes bandeiras do Estado de São Paulo, não só do Estado de São Paulo, mas do Brasil, que é da causa animal. Então eu já sigo e hoje eu estou muito feliz que a gente vai poder bater um bate-papo em relação a tudo isso. Mas antes disso, policial militar há quanto tempo? Bom, entrei na Polícia Militar em 1989. Eu estava na Marinha do Brasil em 1988, fazendo o serviço militar obrigatório e senti o desejo de entrar e dar continuidade à minha carreira militar, e a oportunidade seria na Polícia Militar para continuar servindo. Entrei na Polícia Militar em 1989 e lá permaneci até 2018, completando 30 anos, juntando o tempo de Marinha, completei os 30 anos e aposentei. 30 anos de policial militar, já vi muita coisa nessa rua, né, sargento? Eu costumo dizer, e eu gostaria muito que você refletisse sobre isso, eu costumo dizer que o policial militar, ele tem a mesma missão de Jesus Cristo. Jesus morreu numa cruz, eu não quero aqui fazer pregação nenhuma, mas fazer uma analogia. Jesus morreu numa cruz para salvar a humanidade dos seus pecados. E hoje o policial militar, na rua combatendo, ele morre para salvar o teu celular, a tua geladeira, o teu fogão, a tua dignidade, a tua honra e a dignidade da tua família. Então veja que são missões semelhantes, tamanha a importância da função policial militar. Então me senti muito honrado de dar continuidade àquilo que Jesus veio fazer à Terra, que é salvar as pessoas e ajudar as pessoas. E o policial militar está na linha de frente dessa violência toda, né? 89, na década de 80 para 90, para os anos atuais, o que mudou na questão da Polícia Militar? Eu poderia te dar a resposta com 2 prismas, né? Na verdade, a gente poderia dizer o seguinte: a tecnologia hoje ela evoluiu muito. Antigamente a polícia militar ela era muito mais prática e resolvia mais as coisas in loco. Hoje não, hoje o policial ele tem um certo receio. Hoje se grava tudo, se filma tudo, é o politicamente correto, então você não consegue ter a autonomia própria para poder tomar determinadas decisões que em 1989 você decidia. Eu já prescreveu, então eu posso falar sobre isso. Então muitas vezes a gente ia numa briga de marido e mulher, quando a esposa dizia assim: olha, não quero mais o meu marido em casa, e ele não quer sair. E a justiça era amorosa naquele tempo, de 89, 90. O que a gente fazia? Amigo, ela não quer mais você aqui, junta suas coisas e vai embora.
E era assim que a gente resolvia. Caía pra dentro, resolvia. Resolvia o problema desse jeito. Vai fazer isso hoje é impossível. Hoje o policial militar vai na casa de alguém para dialogar, para fazer trazer o consenso ali, para tentar resgatar de novo uma relação que não existe mais. O policial militar fazendo o trabalho da promoção social. Acaba fazendo isso, porque mudou a característica do policial militar hoje dentro da sociedade. Ele acabou sendo uma ferramenta de negociação. Então, o policial ele tem que conciliar. Se transformou num conciliador. Então ele chega numa briga de marido e mulher, muitas vezes, e vai tentar conciliar. Às vezes dá certo, concilia naquele momento. O casal ali deixa de brigar naquela hora, volta de novo, fica 2, 3 dias, no terceiro dia da mesma semana, voltando o policial militar de novo, porque a mulher foi agredida, e aí se repete. É um ciclo vicioso isso. Então a gente não consegue mais resolver. É estranho. Antigamente, eu não sou averso à tecnologia, mas a autoridade do policial militar, a autoridade individual que o policial militar tinha antes, ela se perdeu muito, porque se misturou hoje. Me parece que a sociedade ela policia o trabalho do policial militar o tempo inteiro. Então ele fica, meu Deus, o que eu faço? Se eu saco a arma, abordo alguém apontando a arma, essa pessoa vai reclamar porque eu apontei a arma para ela. Se eu saco e é uma mulher, então a mulher... E aí você não sabe mais o que fazer. Antigamente você resolvia as coisas. Chegava no local, opa, você para lá, você para cá. Hoje não. Hoje, basicamente, o policial militar faz parte da ocorrência. E muitas vezes ele acaba sendo envolvido naquele conflito. Você não acha que as grandes mídias de hoje elas influenciam muito na decisão nosso como cidadão aqui embaixo? Por exemplo, a gente vê uma abordagem do policial militar, de uma ostensiva, por exemplo, de uma tática, no qual o senhor fez parte, de uma rota, são polícias gloriosas do estado de São Paulo, e tem aqui todo o nosso respeito, nossa consideração, nós defendemos quem defende o bem, e o policial militar hoje é uma grande referência para todos nós, porque defende você que nem te conhece, não sabe quem você é, não sabe como é que você vive, mas se bate uma ocorrência, cai ali no rádio, ele cai para dentro e não quer saber quem está do outro lado. Na década de 80, a gente falava que tinha os canela seca, né? Canela seca, eles não tinham colete. Não tinha viatura com ar-condicionado, não tinha injeção eletrônica, era carburador, você empurrava a viatura, dava no tranco. Exatamente. Era Gurgel, Fusca, Opala, você tinha um canela seca com 5 balas dentro do tambor, né? Falando de uma forma rústica, mas você resolvia. Quando a polícia chegava, e eu lembro muito bem disso, quando a gente sabia que a polícia militar ia chegar no bairro, a gente via uma viatura da polícia. Uma baratinha, né? Uma baratinha, por exemplo, a preta e vermelha, as pessoas tremiam. Caramba, né? O respeito, caramba, como é que vai ser? E esses policiais, eles impunham esse respeito. E eu via também que as mídias da época também davam muito ênfase na questão do policial militar. Sim. Defendiam muito essa questão. A polícia militar tem que matar, eu lembro até do jornal Notícias Populares. Notícias Populares, né? Eu buscava muita ênfase, eu vi o Gil Gomes falando muito disso, eu vi o Afanásio falando muito disso. Então a gente cresceu com esse respeito pela polícia militar. Só acho que as mídias atuais, elas deterioraram a questão, não a questão de instituição da polícia militar, mas o policial militar, limitou o policial militar. Então, na verdade, eu não vou dizer, a mídia ajuda muito a levar a informação, né? Hoje, eu acho que a globalização trouxe isso, ela desnivelou ou nivelou, vamos dizer assim, a relação entre sociedade e Estado. Antigamente você tinha muito aquela questão da supremacia do interesse público sobre o interesse privado ou o interesse pessoal. Hoje não. Então o Estado chegava e resolvia. Hoje o Estado chega, isso eu te falo como a polícia militar chega no local representando o Estado, hoje você tem que basicamente pedir permissão para a pessoa, para você poder fazer alguma coisa. A Constituição de 88, como a gente fala, a Constituição Cidadã, ela trouxe um rol de direitos fundamentais dentro do artigo 5º, são 78 direitos previstos ali, mas não se esgotam ali, que trouxe ao cidadão uma certa autonomia em relação ao Estado. Porque antes você tinha uma Constituição de 69, era de 68, emendada em 69, em que o Estado era mais impositivo. Quando você vem em 88, você muda tudo isso e traz o cidadão como o cerne
dos direitos que estão ali dentro da Constituição e não mais o Estado, aí o Estado perde força. Perdeu força. Mas quem representa o Estado? Quem representa o Estado são as pessoas que, falando de polícia militar, que estão ali fardadas, exercendo sua atividade em nome do Estado. E aí o cidadão começou a perceber, não em 88 isso, mas agora, depois de 30 anos que a Constituição foi lançada, o cidadão começa a perceber que ele é sujeito de direito, que o Estado, então, e aí depois vem as ideologias que foram implementadas a partir quando a esquerda começa a querer tomar o poder, a revolução cultural, né, que as pessoas começaram a sofrer, elas começaram a... Opa, peraí, mas o Estado tem que me dar saúde, o Estado tem que me dar segurança, o Estado tem que me dar isso, o Estado tem que me dar aquilo, o Estado tem. Aí começaram a olhar a segurança pública como um produto e que o Estado fornecia. E aí a pessoa começou a ser mais exigente. Opa, peraí, eu sou consumidor da segurança pública, então eu quero isso, e começou a exigir. E a gente perdeu, basicamente, a nossa autoridade. Então, quando você chega no local, é como se você fosse um produto que o Estado tivesse obrigação, e realmente tem, de te fornecer, que é a segurança. E aí você começa a exigir, opa, eu quero isso, é desse jeito. Então eu vou lá para... A Polícia Militar chega para resolver a questão que conflituosa que está ali, mas as pessoas que estão ali querem resolver da forma dela. Não, eu chamei a polícia aqui, mas eu quero desse jeito. Aí a outra, eu quero a polícia aqui, mas eu também quero desse jeito. Aí a polícia fica imparcial, não resolve nada. Não pende nem para um lado e nem para o outro. Como é que faz? Leva para a delegacia. O delegado faz o quê? Faz o BO e tá tudo certo, joga isso para frente, manda para o judiciário. Ninguém quer mais resolver. Então, isso que mudou, porque o cidadão hoje vê a Polícia Militar como um serviço ou um produto que é fornecido pelo Estado. E aí a mídia vem desconstruindo, porque qualquer atitude que você tome, por exemplo, de restringir um direito fundamental, a mídia vem dizendo, nossa, a Polícia Militar veio restringir o direito de ir e vir, porque é isso, porque é aquilo, e até um bom assunto para a gente tratar sobre essa questão da proibição de circulação das pessoas na rua. Né? Aproveitando esse gancho, eu vi muita crítica quando o governador disse que, se fosse possível, ele prenderia as pessoas. E aí todo mundo começou a criticar o governador, falar. A própria mídia começou a fazer isso, mas o artigo 268 do Código Penal, ele tem essa previsão. É crime você propagar uma doença contagiosa. É crime. Então, se houver um decreto estadual determinando que as pessoas fiquem em casa e não circulem para não propagar a doença, sob pena de prisão, isso é possível. Aí a gente entra em dois assuntos, né? A gente estava começando. A gente prende o cidadão de bem e larga quem está preso, que é bandido, porque aconteceu agora, recentemente, eles estão liberando muitas pessoas que estão encarceradas aí, para poder, com medo da pandemia, começaram a pegar vários habeas corpus, que fala, e começaram a mandar os bandidos para casa. Quer dizer, prende o cidadão de bem e libera os bandidos. É complicado. É complicado, é uma situação complicada, né? Então o Estado tinha que entender que bandido é bandido, ladrão é ladrão. Ladrão de celular, o cara roubou o celular, o cara roubou uma casa, é ladrão, é diferente. Então assim, e eu vejo a questão muito da Polícia Militar, e eu acompanho por ter na família policiais militares, e acompanhar, são um dos grandes defensores. Eu acho que a Polícia Militar hoje tem todos os equipamentos, todas as estruturas, mas infelizmente ainda estamos em cima de um governo que acha que pode fazer do policial militar, não da instituição, do policial militar, que ele quiser. O senhor acha que a Guarda Municipal no município de São Paulo, ela poderia ser muito maior aproveitada, até mesmo para liberar os policiais militares em grandes ocorrências, por exemplo, nas ostensivas? Os municípios, a gente percebe que se peca muito porque não se investe em guarda municipal. Porque a polícia municipal, quando você investe em guarda municipal, você aumenta seu efetivo, você dá estrutura, e você traz a polícia militar como ostensivo, eu só acho que não facilitaria, até mesmo diminuiria essa questão de segurança pública, não só no município de São Paulo, como na região? Eu parto do princípio que tudo aquilo que é para proteger o cidadão é extremamente válido e tem que ser valorizado. A Guarda de São Paulo, a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, é a coisa mais linda do mundo de se ver. É umas viaturas bonitas, é uns guarda, sabe, bem fardados, e tem umas equipes de operações especiais lá de moto.
se você vê, é um negócio que dá medo. A viatura Trailblazer, sabe? Bem equipada. E o que falta para eles ali? O que falta, na verdade, é a conscientização política. Porque se tem uma briga lá de quem é competente para isso ou quem é competente para aquilo, que o cidadão não quer saber. Quanto mais guardas existirem na rua, para mim, é muito melhor. Se eu for abordado por uma viatura, levanto a mão e vou, opa, valeu, obrigado, porque eu sei que eu vou ser liberado. Até na época do Jânio, eu era recruta de polícia, tinha a Romu, né? O Jânio lançou a Romu, viaturas pretas, bonitas, e eu como PM trabalhava numa baratinha, num Fusca, e quando eu ia nas ocorrências de mais gravidade, sabe quem chegava para me apoiar? A Romu, com 4 pessoas dentro, 4 policiais da guarda dentro, que iam me apoiar. Então, eu penso que falta investimento em alguns municípios. No município de São Paulo eu não tenho crítica à estrutura que a guarda tem. O que falta na guarda é realmente, de fato, o poder de polícia, que ela poderia se utilizar de uma forma muito mais efetiva. Aí é questão de política, é questão de competência. A guarda pode, a guarda não pode. Então tem muita essa discussão lá na capital. Mas o que eu vejo que nos municípios não. Você vai em Osasco, por exemplo, Barueri, Itapevi, você vê uma guarda efetiva que atende ocorrência estruturada. Tem a patrulha Maria da Penha que vai resolver o problema. A mulher que está apanhando, ela não quer saber se vai chegar a guarda, a polícia, o guarda da Protege, o guarda do banco. Ela quer resolver o problema dela naquele momento. Então eu acredito muito na evolução das guardas, até porque nós temos hoje uma Secretaria Nacional que trata desse tema e que já elevou as guardas, à polícia. Então, a guarda hoje é considerada pela Secretaria Nacional como polícia. Então, só precisava mudar a Constituição, dar poder de polícia para as guardas, tirar um pouco essa vaidade de lado para que ela possa atuar de uma forma muito mais efetiva. Quem ganha com isso é a sociedade. Como policial militar, o senhor entrou em vários lugares, em várias regiões, em várias comunidades, não como policial militar agora, mas como ser humano. Todos os lugares da sua ocorrência nesses últimos 30 anos, o senhor já entrou em diversos lugares, já viu diversas dificuldades. Na sua opinião, hoje, qual é a maior dificuldade hoje para um cidadão, para uma pessoa mais humilde? Olha, puxa, eu acho que se investisse mais em infraestrutura, nós diminuiríamos os níveis de criminalidade, ou se a gente investisse mais em educação, nós teríamos mais crianças na escola, porque eu vejo muita criança o que o senhor acha dessa linha? O senhor que já viu tanta coisa aí nesses últimos 30 anos. Bom, eu venho de uma família extremamente humilde, vivi em comunidade muito tempo, né? Eu nasci no Recife e vivi no Coque, que é a comunidade mais violenta que existe lá no Recife. Na época era casas de madeira ainda, e vim para São Paulo. Aqui em São Paulo morei também numa comunidade, numa favela, e cresci em comunidade. Quando entrei na Marinha, depois entrei na PM, e aí na PM a gente começa a ver em loco os grandes problemas que existem nas comunidades. Primeiro, falta infraestrutura. Eu andava em comunidade de palafita, na zona norte de São Paulo. As ruas, as vielinhas que tinham, eram feitas de madeira. Então eles fincavam as madeiras na lama e depois criavam uma estrutura por cima para poder caminhar. E se eu mostrasse aquilo, ninguém acreditaria que é na capital, na zona norte. Na Zona Norte, no Jardim Peri, tinha aquilo. Então você via que faltava infraestrutura, faltava investimento desse povo que não tem voz, não tem fala. Eles não conseguem chegar nas autoridades para fazer com que aquilo chegue. Então eu creio, e aí eu entraria num assunto extremamente polêmico, que o que falta é educação. Porque quanto mais a pessoa é sábia, mais ela descobre os direitos que ela tem como pessoa. E aí ela vai cobrar muito mais. Então a educação falta chegar a obrigatoriedade aos pais de levar seus filhos para as escolas. Falta voltar à autoridade dos pais que retiraram. Veio a Revolução Cultural, ela conseguiu fazer isso. Foi tirando o poder do Estado, foi tirando o poder da família, foi tirando o poder da igreja, foi tirando o poder das escolas, do professor. Professor, antes eu apanhava de palmatória. Não quero que volte esse tempo. Mas, hoje,
O professor é quem apanha na escola. Então, a educação é o ponto. Educação, que eu digo, não é ser educado de dar bom dia, dar boa tarde, dar boa noite. Não. É o investimento no intelecto do ser humano, para que ele seja diferente. O senhor acha que a educação ela tem que ser dada em casa ou tem que ser dada na escola? Mas daqui a pouco o senhor vai responder depois dos nossos comerciais. Toda alimentação feita com carinho alimenta melhor. O Marmitex da Cozinha Grill é preparado com tempero especial e tem a qualidade que você merece. Ligue e peça a sua. A gente entrega. Cozinha Grill. Esse sabor vai surpreender você. CEIB, Confederação Evangélica Internacional do Brasil, representando os líderes evangélicos na defesa dos seus direitos. Beleza, pessoal? Estamos de volta aqui pela TV Ativa, esse é o programa Falando a Verdade. Meu entrevistado de hoje, Sargento Alexandre. Continue aí compartilhando nas suas redes sociais. Muito obrigado por você estar nos acompanhando aí. Antes dos nossos comerciais, eu fiz uma pergunta para o Sargento. Teve um rapaz aqui da cidade que ele falou que, gente boa, mas ele disse que quem tem que educar a criança é a escola, não os pais. O senhor concorda com ele? Eu discordo completamente, né? Quem colocou a criança no mundo não foi a escola, foram os pais. E a Bíblia diz, né, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Então, assim, educação inicial, ela vem dentro de casa, ensinando valores e ensinando respeito. A gente sempre aprendeu na nossa geração que deveria respeitar os mais velhos. Sempre foi assim. Tanto que a gente chama os mais velhos de senhor. Né? A nossa geração faz isso para criar realmente essa diferença. Hoje, a molecada ela tem toda a proteção de uma legislação que dá a ela a possibilidade de enfrentar os seus pais, né? De ir para cima dos seus pais, ir para cima dos professores. Então, infelizmente, a gente também teve essa ajuda do Estado em relação a isso. Mas a obrigatoriedade, e aí o Estado não consegue entrar dentro de casa, a obrigatoriedade de educação é dos pais. Eu lembro quando eu era pequeno, meu pai analfabeto, minha mãe analfabeta, mas não quer dizer que não tinha educação. Se ele estivesse conversando com alguém e eu passasse no meio, ou minhas irmãs passassem no meio, ele só olhava, falava nada. Quando a visita ia embora, ele ia atrás da porta, pegava o Chico Doce, que ele gostava de chá, e falava assim: chame lá o fulano de tal, pra que tu fez isso? Tome. Então, assim, quando a gente viu o pai conversando com alguém, se tivesse que pular a janela, a gente pulava. Se meu pai fosse ser chamado na escola porque eu aprontei, eu estava morto. Eu queria chamar meu pai e falar para meu pai: fala! O que é? Não vou. Não, pai, tô indo. Agora, acabou. Então, assim, eu acho que o respeito se perdeu muito, né? Com essa geração. Acho que, não que todo mundo não tenha que ter privilégio, tem que ter privilégio, mas acho que a educação a gente continua defendendo que venha da casa. Estrutura, infraestrutura, educação e saúde, isso eu acho que são as três estruturas primordiais para uma cidade igual São Paulo evoluir. Estrutura, educação, saúde e investimento, né? A forma também de você distribuir as riquezas. O estado de São Paulo é um estado muito rico, mas a riqueza me parece que só se concentra em determinados locais. E o resto só chega mesmo as migalhinhas que vão sendo... A periferia é testemunha disso, né? A periferia vive isso, né? O tempo inteiro vive isso. E aquele engodo sempre em ano político ou sempre em época eleitoral, que aí chega a tubulação, o encanamento, aquelas coisas que realmente a população precisa. Porque a saúde também está ligada à questão da infraestrutura. Então, são muitas coisas, mas principalmente a distribuição de riqueza de uma forma mais equânime também seria muito bom para ajudar as pessoas que são mais pobres e não conseguem ter acesso a recursos muito fácil. Tem governo que não costuma não continuar o trabalho do outro. Eu vi a questão dos céus na Prefeitura de São Paulo, quando a Marta criou, foi a revolução, né? E foi uma ideia maravilhosa, que levou teatro, levou educação, levou piscina, levou infraestrutura para dentro dos bairros. Aqui no Itaí nós temos o Veredas, com piscina, enfim. E o governo que sucedeu ela não deu continuidade
que eu acho que foi um grande descaso ali. Então, são ideias que às vezes surgem inovadoras, que o próximo não dá continuidade. E eu vejo isso muito no Estado. Eu só acho que aí é uma questão bem pessoal, até a questão de governo do Estado, e essa concentração de riquezas para estar os bairros mais nobres e a periferia mais esquecida. A periferia, na verdade, ela só serve para voto, é isso mesmo que esses governos acham? Ou só acham que não, que fala, não, acho que o dinheiro não consegue chegar, porque a impressão que a gente tem daqui de baixo é que a gente não existe, a gente só existe no tempo de eleição. Quando chega no tempo de eleição, você vai ver o cara todo perfumado, arrumadinho, andando em periferia. Esse ano não vai andar mais por causa da pandemia, mas você vê isso, depois você se perde. Você acha que esse povo ele teria que ter um pouco mais de povo para entender o que a gente passa aqui embaixo? Então, na verdade é falta de comprometimento e também a falta de comprometimento dos governantes e a falta de um canal onde a sociedade mais pobre pudesse chegar nesses governantes e cobrar. Como que a gente consegue responsabilizar um governador? Por exemplo, a gente está aqui nessa cidade, como que as pessoas da cidade conseguem responsabilizar um governador por falta de investimento no município, nesse município aqui? Sabe o que eles fazem? O Estado criou uma teoria para que ele não fizesse as coisas que são básicas, que é a teoria da reserva do possível. E aí ele usa essa teoria que é muito aceita no judiciário. Então tem coisas que o Estado deixa de fazer porque ele diz que não foi possível fazer. E colou essa teoria no judiciário. Teoria da reserva do possível. Então muitas vezes você vê que o Estado ele investe em saúde, mas não o que ele deveria. Mas aí ele se desculpa dizendo, só foi possível fazer isso. Desculpa. E isso funciona. Então, nós temos essa falta de acesso do cidadão pobre para fazer a fiscalização desse serviço. A quem o cidadão recorre? A quem ele recorre quando falta? Hoje, a Constituição, você vê que o assunto é tão sério, que a Constituição determina que tudo aquilo que é de tributos que vem para o Estado seja 25% destinado para educação e saúde. 25%. Então o que os caras fazem? Opa! Se a Constituição já me limitou, é uma obrigatoriedade que a Constituição já determinou. O que eles fazem? Ficam somente nos 25%. E quando chegam, né? Quando não tem município aí que direciona. Diz, olha, a teoria da reserva do possível. Teve prefeito aí, município aí, que eu não vou falar o nome, que conseguia mexer na verba da educação, que era destinado para a educação, ele conseguia mexer no FUMEF, ele conseguia mexer, não me pergunte como, mas ele conseguia fazer isso. Acabou com a cidade. E ainda aparece dizendo que é uma das grandes revoluções para o município. Então, para você que é eleitor aí, eu não preciso citar nome, porque se eu tiver que citar nome, não tenho medo, tenho o rabo preso com ninguém. E a responsabilidade que eu tenho aqui é com a verdade. Então a gente está numa eleição de 2020 aí, saiba bem quem você vai votar. O eleitor de agora, sargento, não é o eleitor de 20 anos atrás, não. É um eleitor que está a marcação cerrada. Tem informações. Então assim, eu vejo essa briga aí, os caras chamam de bolsonaristas, os bolsomínios, e eu falo assim, os robôs, prazer, o robô. O robô tem nome e endereço. Porque eu não acredito na questão do Bolsonaro, eu acredito na questão ideológica. Eu acho que o Brasil foi roubado tanto, mas tanto, quando a gente passa 1 ano e 5 meses que a gente não tem nenhuma denúncia de corrupção. Você vem falar para mim que o governo é ruim para quem rouba, para quem destrói, para quem omite, para quem gosta de cargo, para quem gosta de conchavo, para quem vai tentar investir nas eleições agora com seus cabides, porque com seus cargos não vai conseguir. Eu quero ver como é que vocês vão se virar com o dinheiro do próprio bolso, filho. Então assim, aí você me pega um cara louco e fala, mas Jair Bolsonaro é louco. Eu falo, eu acho que o Brasil nesse primeiro momento precisava de um louco. Que não seja ele o presidente, ou que seja um presidente mais técnico, mas hoje nós precisamos de um louco. Então assim, temos opiniões divergentes? Temos. Aí o cara falou, pô, a gente não está acostumado. Não, a gente não está acostumado com muita coisa. Fomos roubados durante 16 anos dentro do governo do PT e ninguém fala nada. 166 bilhões de reais, sendo que em 30 anos a gente foi roubado quase 500 bilhões e ninguém falou nada. Então assim, você gosta de ser roubado, mas não gosta de ser falado a verdade? Opinião minha, Marcos, opinião minha. Então eu acho assim, eu acho que o Brasil vai passar por uma transformação. Eu acho que os governos, entrando na Covid-19,
que os governos, eu acho que não precisavam ter entrado nessa quarentena vertical do jeito que eles acharam, porque criou-se uma doença, mas também criou o desemprego, criou a fome, criou a miséria. Na questão do Covid-19, o senhor que está no município de São Paulo, o senhor acha que foi pertinente fazer esse isolamento social? Olha, eu poderia dar a resposta com as mesmas informações que eu tenho sobre a pandemia, né? Eu poderia olhar para a câmera e ficar em silêncio. Nenhum. Porque você não sabe nada, você não consegue entender como é que pega essa doença, de que forma pega. A pessoa que está em casa, a gente ficou sabendo que a Cláudia Raia, com toda a sua família, contraiu. Contraiu dentro de casa. Dentro de casa. Aí você não sabe, a desinformação é muito grande. Politizaram a doença e hoje a gente não consegue achar cura, em hipótese nenhuma. Eu vinha conversando com o Paulo, vindo para cá, e a gente falou, poxa, acabou a internação por facada, a internação por tiro, acabou a UTI porque teve câncer, acabou a UTI, antes você... H1N1 não existe mais, não tem mais pneumonia. Não tem mais pneumonia. Não tem mais nada. Agora tudo é Covid, então essa doença realmente ela veio para curar todas as outras doenças, pelo que a gente está vendo, e veio ser a principal. Então ela tirou o câncer, tirou todo... Os leitos de UTI estão 100% ocupados. Quantas pessoas... Aí você fala, pô, peraí, é tudo Covid-19? E aí é difícil de entender. Trabalha com terrorismo o tempo inteiro, a grande mídia trabalha com terrorismo. Isso está ruim. Então a gente não consegue falar nada. Vivemos São Paulo semana passada, rodízio. Sábado, domingo, segunda, terça, feriado, meia-noite, 1h da manhã, rodízio. Colocaram todo mundo dentro dos metrôs, dos trens, dos ônibus. Na outra semana, em casa, feriado prolongado para todo mundo. Proibição de ir para as praias, de sair de casa. Agora todo mundo que estava no transporte público, não tem no metrô, agora vai para casa e contamine o resto que está dentro de casa. Parece que é proposital, né? Parece Ou que é proposital. Se não for proposital, é uma questão de ingenuidade ou burrice. Eu ouvi a maior mentira da minha vida quando eles falaram que eles iam proibir a circulação de carro. Quando eles apareceram falando, vamos aumentar a demanda de ônibus, vamos aumentar a demanda de trem. Eu nunca vi uma mentira tão deslavada na minha vida. Eu peguei o trem, tinha gente até no topo, de máscara. Aí eu publiquei uma foto e falei, deu quase 50 mil visualizações. Foi engraçado. E aí, ó, tá funcionando o governador. Vai matar todo mundo. O governo elitizado. Porque quem fica em casa é quem tem dinheiro. Vai continuar se mantendo até o tempo que se durar esse isolamento. Agora, na periferia, como é que faz na periferia? O senhor hoje está afiliado no Avante. O senhor é pré-candidato a vereador no estado do município de São Paulo? Pré-candidato a vereador. Lancei como candidato a deputado federal em 2018, fiz 25.210 votos, 11.440 votos na capital. E aproveitando isso, né, sou pré-candidato a vereador pelo Avante. O senhor vereador, no meio desse pandemônio todo, qual que seria a posição do senhor hoje? Eu seria oposição pura, eu seria a voz dessa sociedade que eu te disse que hoje ela não tem nenhum lugar para ir. Ninguém fala pela sociedade. Você vê, com essa pandemia, um vereador de determinado partido, semana passada, publicou, tão feliz que aprovou uma lei do Dia Nacional do Rock. Peraí, a gente não quer isso. A gente não consegue enxergar nenhum vereador representando de fato os anseios do povo, mas representando como oposição ao governo atual. A gente não percebe oposição ao prefeito de São Paulo. Não existe isso. Você não consegue ver ninguém falando. Ninguém fala sobre rodízio, ninguém fala sobre feriado que se antecipou. E isso tem que passar na Câmara Municipal. Tem que ser votado na Câmara Municipal. Então, o que falta para o povo realmente, de fato, é alguém que lhe dê voz. Não existe voz. A grande verdade não é compactuar com o prefeito. Na grande verdade, assim, se o prefeito está andando bem, bacana, maravilha. Mas espera aí, começa a atingir a população e eu vejo uma Câmara, é opinião minha, de novo, minha opinião, eu vejo uma Câmara de São Paulo muito omissa. Tárgica. Você não conhece, você não sabe quem é. Se você me perguntar quem é vereador de São Paulo, deixa eu tentar lembrar. Noemi, eu não lembro. Porque a gente não vê. Nada contra os vereadores do município de São Paulo, mas eu acho que o vereador tem que ser atuante.
O vereador, quando ele pega, é igual o deputado estadual, você pega uma situação de caos que nós estamos vivendo agora, no estado de São Paulo e no município de São Paulo, é caótico. Eles me informaram o cemitério da Vila Formosa, um dos maiores da América Latina. Olha o que os caras passam para uma senhora de 70 anos de idade que está assistindo a TV. Cova. Acabamos de abrir novas covas, só que eles esqueceram de falar para ela que ali é o maior cemitério da América Latina. As covas são abertas todos os dias. Todos os anos se abre aquela quantidade de covas. E para que não fala? Para que se coloca nas mídias e não fala? E por que um vereador, quando vê uma coisa dessa, não se posiciona? Vai pra cima. Vai se posicionar agora, que é época de eleição? Eu acho que a Câmara Municipal ela precisa ser renovada. Eu acho que ela precisa ser renovada. A gente não consegue renovar uma Câmara 100%, não. Mas 80% daquela Câmara a gente precisa renovar. Renovamos mais de 60% na Assembleia Legislativa. E eu acho que caminha para isso, para a Câmara Municipal, eu acho que caminha da mesma forma. Até a questão do prefeito. Eu nunca vi uma campanha, que vai ser difícil agora, uma campanha de 2020, justamente por causa da acessibilidade, do contato. Mas eu também nunca vi um povo de São Paulo querer mudança. Eu acho que o povo de São Paulo hoje cansou, o Estado, tanto o município, cansou dos desmandos que estão sendo feitos hoje na Prefeitura de São Paulo como do governo de São Paulo. Prefeitura de São Paulo, com todo o respeito ao prefeito, despreparado totalmente, não sabe nem o que está fazendo. Então, assim, não acompanha, vai se responsabilizar pelas contas do município, porque o governo federal já falou que não vai ajudar, já puxou na Constituição que a responsabilidade é do município e do governador. Eu quero saber onde que eles vão buscar receita. E a gente vê uma Câmara que não se posiciona. Então, qual o recado hoje que o senhor daria para as pessoas, os seus possíveis eleitores, nessa sua pré-candidatura aí? E o que as pessoas podem esperar do senhor, não só nesse ano de eleição, e se ganhar o vereador no ano de 2021? O que as pessoas podem esperar do senhor dentro da Câmara Municipal? Bom, respondendo a uma primeira pergunta, fugir do mais do mesmo. Ou seja, precisamos renovar de fato a Câmara Municipal e criar uma nova estrutura, uma nova linha de pensamento. O governo é executivo, a gente vê que os poderes eles são independentes, porém harmônicos. Só que a Câmara Municipal não pode ser um puxadinho da Prefeitura, pode ser um puxadinho. Então tudo que o prefeito for fazer é ser aprovado na Câmara Municipal. Então realmente a gente precisa renovar isso, fazer com que a Câmara seja a voz do povo, o Legislativo realmente seja a voz do povo. A minha ideia como vereador na capital de São Paulo, primeiro, como eu te falei, é ser a voz, é falar pelas pessoas, cobrar do executivo, que aí já é uma outra pasta, soluções que eles possam trazer em relação à segurança pública, por exemplo, estruturar a guarda metropolitana para que ela possa chegar muito mais na periferia e atender às necessidades do cidadão, ali, aquele problema que ele está vivendo. Hoje a gente vê lá em São Paulo, as praças estão abandonadas. Eu fiz alguns vídeos em algumas praças, lá no Parque do Trote, numa outra praça ali na Zona Norte, que o mato ele está cobrindo, não tem iluminação, as ruas esburacadas. Isso a gente está falando de periferia. Para quem esse cidadão recorre? A ideia seria acabar com aquela barganha. Eu sou vereador, eu vou lá e vejo que tem um buraco, mas para tapar o buraco eu preciso ser amigo do prefeito, eu preciso estar do lado dele, porque se eu bater nele, como ele é executivo, ele não vai tapar o buraco para mim. Não, mas eu vou usar aquelas pessoas que estão ali com a necessidade de que aquele buraco seja tapado para a gente pressionar o prefeito a fazer. A grande ideia é ser um representante de fato dos problemas, dos anseios das pessoas dentro da Câmara Municipal e ser oposição o tempo todo daquilo que for contrário à vontade popular. O senhor é um dos principais defensores da causa animal no estado de São Paulo. Projeto também para essa causa? Olha, a gente tem tantos, né? Porque o animal ele não tem voz. Diferente do povo, ele não consegue ir na urna e voltar e escolher um representante para ele. Quem faz isso também são as pessoas. E assim, precisa de muita coisa voltada à proteção. É que às vezes a gente falando, pode-se dizer que daríamos mais ênfase às necessidades dos bichos do que das pessoas. As pessoas já têm algumas estruturas. Você tem toda uma estrutura voltada para as pessoas. Saúde, por exemplo, você tem as unidades básicas que estão dentro dos bairros, que a pessoa
pode ter atendimento. Agora o animal ele não tem. Você não tem um hospital público municipal que atenda. Você não tem absolutamente um SAMU animal, por exemplo, que possa socorrer um animal que foi atropelado, que você faça aquilo. Você não tem uma fiscalização efetiva dos canis que estão dentro do município de São Paulo. Você não tem fiscalização, inclusive, para aquelas pessoas que acumulam animais dentro da sua casa e ultrapassam o número de 10, que é determinado pela legislação municipal. E aquela pessoa passa a ser um acumulador e o animal também sofre maus tratos dentro da casa. E a prefeitura, sabe por que ela não fiscaliza? Porque como a pessoa está violando a lei e o animal é tutelado hoje pelo Estado, é de responsabilidade do Estado, aí a gente está falando em nível municipal, a prefeitura não vai até o local fiscalizar porque ela vai ter que tomar providência. Então ela se omite. Então ela deixa, passou de 10, ultrapassou 10 animais na casa da pessoa, está violando a lei, deixa, não vai ver isso, porque se a gente for lá, aquilo que ultrapassar de 10 é responsabilidade nossa, então deixa quieto. Então, para o animal, precisa de uma estrutura muito maior, até porque se você tiver um animal em casa, hoje ele é seu filho. Sim. Tratado como filho, né? Sim. A grande maioria de pessoas que tem um bichinho dentro de casa trata o seu animal como se filho fosse. Não quer ver esse animal sofrer porque o Estado se omite em relação a oferecer algum tipo de direito para aquele animal. Não, bacana. Sargento, pena que a nossa conversa foi pequena, mas eu já vou convidar o senhor para voltar aí mais vezes. A gente já coloca aqui a TV Ativo à sua disposição, o programa Falando a Verdade. Agradece a sua presença, que nós queremos desejar ao senhor nessa sua luta aí árdua, conseguiu aqui mais combatentes da TV Ativo. Pode contar conosco naquilo que o senhor precisar e que o senhor também tenha êxito aí a caminho da Câmara Municipal. Caráter, capacidade, coerência, coração, isso a gente sabe que o senhor tem, e a cidade de São Paulo está precisando de mais representantes como o senhor. Então, que Deus possa iluminar os seus caminhos aí nessas eleições de 2020 e conte conosco naquilo que precisar. Eu fico muito grato do senhor ter vindo no nosso programa, ter atendido o nosso convite, e aqui já nos colocamos à disposição para que o senhor venha mais vezes. Bom, quero agradecer você pela oportunidade, agradecer você que está assistindo o programa, participar disso, poder falar sobre as dificuldades que a sociedade tem ou que passa é muito bom, é muito importante. Você como sociedade não pode se calar, use esse canal aqui como sua voz, né? Como eu disse, muitas vezes na periferia não chega a isso. O cidadão não tem representatividade, e enquanto isso, use esse espaço da TV para que você possa se manifestar. E com certeza, cada vez mais o seu problema vai se aproximar de quem precisa resolver, porque ninguém quer ficar na mídia com uma imagem negativa. Então, parabéns pelo programa, obrigado pela oportunidade, tamo junto. Obrigado, quero agradecer mais uma vez o Marquinhos Vec, acompanhando também meu amigo, irmão Christian Rosa, ao Kelso Paulão, galera toda aqui da TV Ativo. Você que nos acompanha até agora, muito obrigado por ter dado o seu prestígio. Espero você na próxima segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, no programa Falando a Verdade, pela TV Ativo. Espero você, hein? Fui! Falando a Verdade, com Marquinhos Kinder.